E nesta quinta-feira nós estamos recebendo aqui na Rádio Manhuaçu e também nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, canal Tribuna do Leste, a visita, a presença da doutora Ludmila Dornelas. Oi, doutora Ludmila, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês, com todos os ouvintes da Rádio Manhuaçu, aqui no programa Manhã do Ouvinte, é sempre uma alegria. E hoje eu venho com a gente vem com uma entrevista especial sobre a insônia, que é uma epidemia silenciosa, que tem saída. E eu já peço aos nossos ouvintes que peguem papel e caneta, porque ao final da nossa entrevista eu preciso que vocês anotem umas coisinhas, porque eu vou dar uns brindes para vocês para ajudar também aí a melhorar o seu sono. Olha só que maravilha, hein? E o tema é importantíssimo. A doutora Ludmila, ela é especialista em clínica médica e medicina da dor, com visão ampliada pela medicina funcional integrativa, medicina endocannabinoide e terapia de reposição hormonal. Ela está sempre com a gente aqui a cada 15 dias, voluntariamente, para nos orientar. Doutora, 72% dos brasileiros sofrem com alterações do sono, 31,7% dos adultos brasileiros apresentaram pelo menos um sintoma de insônia ao longo do último ano. Entre as mulheres na menopausa, 6 a cada 10, ou seja, 60% sofrem com insônia. Ah, gente do céu, é um problema sério, né? Como disse a doutora, é uma epidemia. Vamos começar falando dos tipos de insônia, doutora? Pode ser? Claro. Depois de você ter comentado tudo isso que você falou, né, a gente vê o tamanho do problema que é. Sim. 72% dos brasileiros não acordam descansados, acordam cansados. 32, mais ou menos, por cento tem insônia mesmo. E quais são os tipos de insônia? Pode ter a insônia mista, que só é mais de um tipo, mas agora eu vou separar para vocês os tipos principais que existem. Sim. Existe a insônia de início. O que é isso? É a dificuldade para você começar a dormir. Essa insônia, teoricamente, ela começa quando você fica lá meia hora rolando na cama e não consegue dormir. Não chega o sono. E por que isso acontece? Olha como é tratável. Geralmente está ligado à ansiedade, ao uso de telas, tá certo? E ao estresse. Então, como que a gente dorme, gente? Se você não tiver uma mente descansada, você não dorme. E um corpo cansado. Esse é o grande segredo. Quando fala de tela, a gente lembra logo do celular. Mas as TVs também têm uma luz muito forte, né? A luz azul do celular, do tablet, da televisão, ela é um problema para você começar a dormir. Então, para a gente vencer a insônia, a gente tem que estar decidido a vencer a insônia. Sair das telas 2 horas antes, seria? Sair das telas pelo menos 2 horas. 2 horas é uma quantidade boa, mas 1 hora também já é uma quantidade suficiente. Já ajuda, né? Já ajuda. Então, é uma questão de disciplina. Doutora, insônia de manutenção. Isso. Essa insônia é que você dorme, mas você acorda várias vezes à noite. Por que ela é causada geralmente? Você falou aí que 60% das mulheres na menopausa têm insônia. Elas têm muito essa insônia de manutenção, por causa dos fogachos, especialmente. Então, a pessoa ela dorme, ela tem facilidade para começar a dormir, mas ela acorda. Por quê? Porque está com fogacho, porque está com dor, porque está com ronco e síndrome da apneia do sono, porque tem síndrome das pernas inquietas. Então, essa pessoa ela tem que ser tratada por um médico. E tem também outro tipo de insônia, que seria a terminal, daquelas que a doutora elencou para falar aqui para a gente. Como se dá isso? Esse é o terceiro tipo, que é aquela insônia que a pessoa acorda entre 3 e 5 da manhã, mas isso acontece com muita gente para ir no banheiro. Só que essa pessoa, ela tenta dormir de novo e não consegue. O sono acaba ali entre 3 da manhã e 5 da manhã e não volta. Essa insônia, ela é causada por depressão, ansiedade crônica e deficiência de melatonina, especialmente. Podem haver outras causas. É necessário o exame clínico e exame médico para poder ver se o seu problema são os seus hábitos de noite que estão ruins, se há algum desequilíbrio de hormônio, também a serotonina entra nisso, por isso a menopausa é um problema grande
de causa de insônia, se é dor, se é apneia do sono, se é síndrome das pernas inquietas. Então, a gente tem que descobrir a causa para a gente tratar direito. E pode, sim, ter uma mistura. Eu tenho 2 insônias, doutor. Eu tenho dificuldade para começar e no meio da noite também eu fico acordando. Então, pode acontecer. A pessoa acordar e não voltar a dormir é muito ruim, porque você no outro dia, como disse a doutora no início, amanhece como se tivesse dormido, né? E, na verdade, não dormiu mesmo, né? E isso atrapalha a pessoa e toda a família. Então, cuidar do seu sono é cuidar da sua vida, cuidar dos seus bens melhores, que são os seus relacionamentos, o seu trabalho, porque se você ficar o dia inteiro com sono, porque não dormiu bem à noite, você vai estar prejudicando muito o seu organismo, em várias situações nós vamos falar, e vai estar prejudicando a sua vida inteira. O seu dia inteiro vai ser prejudicado. Sim. Doutora Ludmila, a gente vê muito aí na internet orientações até de profissionais renomados, conhecidos, sobre a higiene do sono. Mas eu queria saber o que a doutora Ludmila preparou, basicamente, para a gente falar sobre essa higiene. Como que ela funciona? Como que ela é? Não esqueçam, pessoal, peguem papel e caneta, porque ao fim da entrevista vocês vão precisar de anotar algumas coisas. Tem surpresa. Tem surpresa. Bom, primeira coisa, rotina. A gente pensa que só o neném, os bebês, têm que ter aquela rotina de sono. Não. É claro que existe o mundo real, que você vai para uma festa e tal, e você ultrapassa o seu horário normal de dormir. Mas isso não é diariamente, né? Isso não é o diário, isso não é o cotidiano e não pode ser. O seu corpo ele tem um ciclo, um ritmo circadiano. E você tem que respeitar a rotina. É uma palavra-chave na insônia. O que acontece? Você tem que dormir no horário que você costuma e acordar no horário que você costuma acordar todos os dias, inclusive nos finais de semana. Tem gente que fala que rotina mata. Eu acho que não. Rotina é vida, porque ela te organiza, né? A rotina é uma organização para o nosso corpo. O nosso corpo entende nossos sinais. Não muda então, não, porque você vai dançar, né? Isso. Depois disso, a gente tem um ambiente. Você tem que estar com um quarto escuro, sem luzes azuis. Então, estou me referindo a celular. Não pode estar nem do seu lado, porque senão você pega e vai mexer. Celular, televisão, tablet, silencioso, o ambiente com silêncio, e tem que estar fresco, entre 18 e 22 graus ali. É a temperatura ideal. É uma temperatura ideal para ajudar o sono chegar. Isso. Né? E de manhã, ao acordar, você deve ficar ali 15 minutos no sol. Porque aí você faz o seu corpo entender que ele precisa... Você ajusta o seu relógio biológico e ali ele já não vai estar produzindo mais a melatonina, que é um dos grandes hormônios do sono que a gente tem, e essa luz do sol é um grande despertar. Quando não tem luz do sol igual esses dias pela manhã, por conta aí dessa mudança de temperatura e tudo mais, abrir a janela, dar uma olhada, né? É assim, necessário. É necessário, gente, né? contemplar a criação, contemplar a vida. A gente não pode viver igual robô, igual o mundo tem colocado a gente para viver, como se fôssemos máquinas. Não somos. Os nossos avós, eles não tinham esses problemas. Então, por quê? Acordavam com o galo cantando, isso mesmo. Dormiam no horário certo, entende? Então, aí tudo isso. E a gente também tem a parte dos exercícios. É extremamente importante, como eu já disse. Outra coisa muito chave nessa entrevista. Para dormir, você precisa de um corpo cansado e uma mente descansada. É o contrário, então, né? Corpo cansa, mas a mente não pode. Exatamente. Tem que estar desligada. É o contrário que está acontecendo. Porque a gente trabalha muito com o computador, o nosso corpo não cansa e a nossa mente cansa. Isso. Então, o exercício, a gente foi feito para se movimentar. Isso não mudou de 2000 anos para cá, nem na época das cavernas, nem de nada disso. Nem vai mudar nunca, né, doutora? Não, isso, até a gente já se adaptar à realidade que tem acontecido hoje, a gente precisa de primeiro colocar nós acima do que o mundo exige da gente. Sim. Então, o exercício físico ele é primordial para te cansar também, para que você também, a gente já falou tanto de exercício tantas vezes aqui, tantas entrevistas, os benefícios do exercício. E é interessante, observem bem, que os pais de crianças pequenas geralmente não têm insônia, porque eles vão estar tão cansados, o corpo vai estar tão cansado porque teve que fazer tanta coisa para a criança, que eles vão deitar na cama e vão
apagar. Apagar. Entendeu? E torcer para o bebê não acordar, né? E torcer para o bebê não acordar. Então, vocês reparem nessa forma. Se você é uma pessoa que trabalha muito durante o dia, executando tarefas que exigem o seu corpo, você também provavelmente é uma pessoa que não vai ter insônia. Sim. Então, exija do seu corpo, porque o seu corpo exige de você. Então, exija dele, o seu corpo foi feito para movimentar. O ideal da academia, no caso aí, é uma pergunta que as pessoas costumam fazer, o ideal é 3 horas assim, antes de dormir, tá? No máximo também. Sim. Tem o hábito de dormir 10 horas à noite e até às 19, beleza, sem problemas. Isso. Mais próximo não é bom, não é? E a alimentação, doutora? Tem alguma alimentação que pode prejudicar? Eu, por exemplo, se eu tomar café antes de dormir, aí acabou, não durmo nada. Acabou. Na verdade, o café, o ideal é até as 2 horas da tarde, no máximo. Mas tem exceções. Refrigerantes. Né? Tem exceções. A minha esposa, por exemplo, toma e dorme a noite inteira. Aí tem a questão, existem exceções, sim. Cada organismo é um universo, mas a regra geral é coisas que possuem cafeína, até chocolate, sim. Se tiver cafeína, você vai evitar tomar depois das 2 da tarde. Dá para dar uma arrastadinha? Dá. Sim. Mas assim, eu estou falando o que está escrito em artigo científico, até as 2 da tarde. E refeição pesada de noite. Você sabe que... Eu não sei se você já percebeu que se você comer uma coisa pesada, o que você vai ter à noite? Gente do céu, noite inteira pesadelo, rolando na cama. Pesadelo, e não dorme direito. É. E o álcool, ele põe a gente para dormir. Mas a gente não alcança o sono que descansa. Ou seja, ele relaxa, entre aspas, mas o sono não tem qualidade. Não é um sono REM. O sono você vai acordar cansado. E a respiração e a meditação vão ajudar também? Então, aí a gente tem, inclusive no meu YouTube, peguem o papel e a caneta. No meu YouTube tem lá uma aula sobre meditação cristã, tem um vídeo sobre meditação cristã, mas 5 minutos de respiração profunda ajudam. Você que tem insônia não pode dormir durante o dia, tem que evitar cochilar ao máximo, mesmo que seja um cochilozinho. Mas se você tem insônia, isso não pode. Tá certo? Não deve ser uma coisa. Tomar um banho quente antes de dormir, usar o quarto e a cama somente para dormir. Gente, o nosso cérebro, ele é domado por nós. Totalmente domado e dominado pela nossa vontade, pela nossa decisão, por aquilo que a gente quer fazer. Então, assim, se você usa a cama para poder fazer outras coisas que não sejam dormir, que não seja o seu quarto, que não seja para dormir, você vai ter insônia sim. Um banho quente também ajuda e fazer coisas que relaxam. Eu descobri uma coisa interessante. Para mim, leitura de leis, desculpem os nossos colegas advogados, mas se eu começar a ler coisas que são leis, eu relaxo e durmo. Eu durmo lendo. Agora, se eu ler uma coisa que me interessa, eu já não durmo. Porque a mente fica totalmente atraída por aquilo, né? Isso. Doutora Ludmila Dornelas, médica, nossa convidada de hoje na entrevista, falando sobre insônia e como a gente pode fazer para melhorar o sono. Eu costumo tomar um chazinho de camomila à noite, uma meia hora de dormir quentinho. É bom, doutor? E tem outros chás também que a senhora pode indicar? Perfeito. Existem vários chás relaxantes, mas a gente tem que ter cuidado, gente. Olha, chá tem propriedade farmacológica, tá? Então, tudo que eu vou dizer aqui agora em relação a coisas naturais, tudo pode causar um mal também se usado ao extremo. Isso aí. Mas os chás é um pouquinho mais tranquilo. Os que eu mais indico realmente é o chá de camomila, só que peguem o papel e a caneta, porque vai ter as surpresas, né? O chá de camomila, ele além de relaxante, ele vai ajudar a aliviar a ansiedade e melhora a qualidade do sono. Você vai ter que ver qual chá ali é melhorzinho para você. O chá de erva cidreira, também relaxante, calmante e ajuda na digestão. Então, quem tem problemas de digestão ajuda. A melissa, ela vai ajudar, ela é calmante, mas ela vai ajudar na ruminação, que é aquele pensamento que não sai da sua cabeça, que você fica ali assim, estou com esse problema, aí você pensa em outro problema, volta aquele outro problema e volta o problema, e o problema está ali, a sua mente está descansada? Não, você está ruminando. Então, para essas pessoas, a melissa é mais interessante. Ajuda mais. Tem o chá de mulungu, que é muito potente para relaxar, e ele ainda é anti-inflamatório, então, para quem tem dor, ele é muito interessante. Tem o chá também de maracujá, que é a passiflora, que vai diminuir a ansiedade
e vai agir como antioxidante e diminui dor também, especialmente cólicas menstruais. São alguns, então, que a doutora passa aqui e daqui a pouquinho ela vai falar, né, para você anotar aí o endereço, né? Já até dei uma pista, né, do que vai acontecer. Já, já. Caneta e papel, tudo prontinho aí. Agora, esses suplementos, doutora, eles não substituem o médico, mas podem ajudar conforme o tipo de insônia, ou isso aí é mito? Nossa, nós temos muitos suplementos para ajudar na insônia. Então, nada de começar com benzodiazepínicos e drogas Z, que a gente chama, que são os Zolpidem, Isso é lá no final, isso aí né? quando você não tem solução nenhuma mais mesmo. E geralmente as soluções estão no seu corpo, naquilo que o seu corpo mostra para o seu médico. Então, aí vem umas coisas. Por exemplo, o magnésio, ele é extremamente importante para o sono. Mas, então, eu vou tomar o magnésio que eu quero. Não vai dar certo. Porque existe a dose de magnésio para cada peso, para cada corpo, de magnésio elementar. E nós temos mais ou menos 12 tipos de magnésio, pelo menos. Tem os que vão entrar mais na parte do sono, que seria o bisglicinato, o magnésio treonato, só que o treonato ele tem um preço mais caro, ele tem menos magnésio dentro dele. Então, assim, nós temos muitos suplementos. A melatonina depende do tipo de insônia, ela vai te ajudar. A L-teanina, se você tem muito pesadelo, é o triptofano que vai te ajudar. Se você está com muita ansiedade, L-teanina, ashwagandha, outros suplementos, muitos outros. Se tem dor, a cúrcuma com melatonina ajuda muito, mas na dose certa da cúrcuma, a dose de remédio. Outra coisa, eu falei magnésio em quase todas as situações de sono. Ele ajuda em quase todas. Só que se você tomar magnésio demais, você faz uma arritmia que pode ser fatal. Então, onde que você tem que ir? No médico. Isso aí. É o profissional que vai te orientar com relação à dose certa, né, para você ter esse suplemento na dose certa. E se a gente vai adiando isso com essa problemada toda, qual é o impacto na vida real da insônia, doutora? Então, a insônia ela vai causar problemas em toda a regeneração celular do seu corpo. A gente pensa muito, à noite, a gente libera o hormônio do crescimento. Só que não é só para quem está crescendo em estatura, é para suas células todas aumentarem a quantidade de células, serem renovadas. Além disso, hipertensão, infarto, ganho de peso, depressão, ansiedade, inflamação no corpo inteiro, crônica e perda de memória. Imagina o tanto que isso prejudica a sua vida no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu lado, que elas sofrem, porque você vai estar ansioso, deprimido, você vai estar gordo, você vai estar propenso a infartar, com hipertensão. Então, dormir é um ato de amor consigo mesmo e é medicina preventiva para que você não infarte e não tenha problemas de hipertensão e nem problemas de crescimento celular, que o seu corpo seja saudável. Um corpo que não dorme não é um corpo saudável. Sim. Doutor, o nosso tempo já está estouradíssimo. Vamos falar aqui sobre quando procurar ajuda médica. E qual médico, inclusive tem uma pergunta nesse sentido aqui, deve ser procurado para se tratar isso aí, prevenir isso aí, cuidar dessa situação toda? Existem os médicos especialistas em sono, mas acaba que existem os médicos com prática em sono. Então, os neurologistas, eu sou uma médica que tem prática com insônia, no tratamento da insônia, e depende, por exemplo, especialmente se for dor, comigo aqui, que vai ser tratada a sua insônia. Você tem sempre que procurar um médico quando a sua insônia dura mais de 3 meses, afeta a sua capacidade de trabalhar e de estudar, se você está deprimido ou com ansiedade, se você está vendo ronco, se você está vendo que você tem pernas inquietas, se você tem dor crônica, se você está entrando na menopausa. Então, todos esses são motivos de você procurar um médico já. Nem precisa de esperar 3 meses. Sim. Se não tem isso, espera 3 meses. Mas, assim, não acha que a insônia vai resolver sozinha, não. Depois de 3 meses, ela não vai. Por trás dela, se ela não resolver, se você não desconfia que você tem uma doença ali, alguma coisa que está atrapalhando o seu sono, e ela não resolveu com 3 meses, você vai ter um problema grave depois, porque aí vai ser muito mais difícil resolver a sua insônia. Então o negócio então, é procurar... 3 meses,
Bom, 3 meses, procurou o médico, não dá. Tem que procurar, porque realmente o resultado não vai ser nada positivo. Doutora Ludmila Dornelas, foi pedido para deixar caneta e papel para anotar o que no finalzinho dessa entrevista, hein? Então, o que acontece? Eu quero entregar para vocês aí de uma forma gratuita todo o guia de chá relaxante, dos chás relaxantes. E aí você vai ter lá, as pessoas vão encontrar lá os chás, e assim, todos são relaxantes, mas as outras propriedades. Aí a pessoa fala assim, pô, esse aqui é o melhor para mim, porque eu tenho o intestino preso, ou porque eu tenho também muita ansiedade. Então, os outros efeitos de cada chá também está anotado no guia dos chás relaxantes. Sim. Ok? E também o guia da higiene do sono. Só que para isso, a pessoa tem que pegar o meu Instagram, seguir o meu Instagram, é obrigado a seguir, porque eu vou mandar esses guias pelo direct da pessoa, por mensagem. Se ela não me seguir, o Instagram dela está fechado para mim. Eu Sim. não consigo abrir. Então, tem que... lá no meu Instagram, você entrando agora, anotem, pegaram a caneta, @dor.dra, de doutora, abreviado, Ludmila, com D mudo e 2 L's. Repetindo, @dor.dra Ludmila. Esse é o meu Instagram e o meu YouTube. Vocês vão entrar no meu Instagram, vão me seguir, e já tem um post lá em primeiro lugar sobre a insônia, escrito assim, insônia. E lá vai estar na legenda tudo que vocês têm que fazer. Seguir, escrever a palavra guia na mensagem, que aí eu vou mandar no direct. Mas se vocês não me seguirem, o direct não fica aberto para eu conseguir enviar esse material para vocês, que é o material da higiene do sono e o material dos chás relaxantes. Gratuitamente. Gratuitamente. @dor.doutora Ludmila. DRA Ludmila, com D mudo, 2 L's no final. Isso. @dor.doutora Ludmila. Isso. Muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje na Rádio Manhã Sul, falando sobre insônia. Tem uma outra saída. Se não tiverem conseguido anotar o meu Instagram, liga no WhatsApp 31, o DDD 998430101. Lá você pede o meu Instagram, que aí você consegue chegar até mim também, para eu conseguir mandar para vocês esses guias com a minha secretária, tá certo? E você que chegou agora no finalzinho da entrevista, pegou aí o finalzinho, ela fica arquivada aqui no YouTube e você vai poder ver novamente, mandar para quem quiser. Doutor, até daqui a 15 dias? 15 dias, Corpus Christi. Estaremos aqui? Não. Ele fica me mandando embora, vocês estão vendo, né, porque gente? é feriado, né? Feriado não tem a transmissão em vídeo, então vai ser daqui a um mês, né? Tá a doutora certo. retorna. Tá certo. Muito obrigado e até a um mês. próxima entrevista. Muito obrigada a todos vocês. Doutora Ludmila Dornelas conosco aqui. E a seguir tem o Minuto Tribuna. Até já.